Olá, queridos, olá, queridas do canal Português do Aurélio. Estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes. Retomamos o conteúdo, a regência verbal. Esse conteúdo já estamos trabalhando em vários vídeos, já produzimos vários vídeos com esse objetivo e hoje vamos encerrar o nosso conteúdo com as últimas regências, com os últimos verbos. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo e que utilizem na hora de produzir um texto, de escrever uma redação, de participar de um concurso público. Você vai poder utilizar a norma padrão da língua portuguesa. No dia a dia, na linguagem informal, você fala do jeito que quiser, ao falante tudo é permitido. Então, a linguagem falada, a oralidade é extremamente democrática, ao contrário de muitos e de muitas coisas. Bom, vamos em frente e temos aqui mais uma estrofe. Ao responsabilizar-se, fazer às vezes, se for, responsável também vale, e a preposição é por. Pai respondem pelos filhos, verbo responder nos trilhos é indireto com amor. Olha aí, o amor está presente também no transitivo indireto. Amar, aliás, deve estar presente em tudo. Ao responsabilizar-se, fazer às vezes, se for, responsável também vale, e a preposição é por. Pais respondem pelos filhos, verbo responder nos trilhos é indireto com amor. Temos aí transitivo indireto, aí responder pelos filhos, ou seja, por eles. Verbo responder nos trilhos, ou seja, neles. Em mais nos, em mais os, preposição em mais o artigo os, então nos, então verbo responder nos trilhos, em direto comum. Então o verbo responder perfeitamente ainda tem este significado. Aliás, foi um significado que ficou faltando no vídeo anterior, porque nós falamos de várias regências do verbo responder, e neste vídeo estamos complementando, ou seja, responder com o sentido de responsabilizar-se, fazer às vezes, ok? É transitivo direto, nosso verbo respeitar. Eu respeito o teu passado, é direito salutar. Eu jamais perco a noção, não rege a preposição e não preciso do a. Neste caso aqui, o a preposição não é necessário. Eu respeito o teu passado. E não eu respeito ao teu passado. Não, ao teu passado não está de acordo com a norma padrão. Você pode até usar aí no seu dia a dia. Quem é que vai impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Diz a frase bíblica. Então, neste caso, você pode utilizar, mas de acordo com a nova padrão, você deve utilizar eu respeito o teu passado. Reverter, vamos aqui ao verbo reverter, um verbo bastante complexo. Reverter é regressar ao estado primitivo, justamente ao que foi antes, indireto transitivo. João reverteu a ativa, saiu da vida cativa, voltou a ser proativo. Não é, professora Kari? Professora Kari que gosta naturalmente desse trocadilho, muito importante, porque é uma excelente professora de língua portuguesa e conhece bem o riscado. Então, só retomando aqui a estrofe. Reverter é regressar ao estado primitivo, justamente ao que foi antes, indireto transitivo. João reverteu a ativa, lembrando que aqui o a está craseado, porque nós temos aí o uso da preposição a, saiu da vida cativa, voltou a ser proativo. Então, este aí é o primeiro significado, primeiro sentido do verbo reverter. Vamos a outro sentido. No sentido de voltar para a posse de alguém, tem o a preposição, que ele serve muito bem. O imóvel reverterá, de modo bem singular, ao dono legítimo. Vem. Então,
reverterá o imóvel ao dono legítimo. Aí nós temos mais uma vez o uso da preposição a, ou seja, voltou à posse de alguém, tá certo? Então, neste caso, o verbo reverter também é transitivo indireto e exige o complemento de uma preposição, no caso, a preposição a. Vamos para outro sentido, para outra acepção. Essa palavra acepção eu acho muito boa. Acepção, sentido, significado, para quem não conhece. Na acepção destinar-se, converter-se ou redundar, ou seja, nessas três acepções, nesses três sentidos, destinar-se, converter-se ou redundar, preposição em trabalha, e a renda reverterá em benefício dos pobres que vivem sem nenhum cobre e é necessário ajudar. Olha aí, reverter em benefício de alguém, em benefício de algo. Então, neste caso, o verbo reverter destina-se, né? Ou seja, reverte em benefício de alguém. Neste caso específico, neste enunciado, em benefício dos pobres. Vamos a outro sentido. Vamos utilizar agora outro contexto do verbo reverter. Outro contexto. E é bom ficar por dentro que o verbo reverter não equivale a mudar, nem corresponde a inverter, como muita gente usa. Pois assim, errado está, ninguém reverte o placar, se inverte para vencer. Na verdade, houve uma inversão do placar, não houve uma reversão. Porque o placar não pode voltar ao estado primitivo, mas ele pode ser alterado. Ou seja, ele pode ser invertido e não revertido. Então vamos lá. E é bom ficar por dentro que o verbo reverter não equivale a mudar, nem corresponde a inverter. Pois assim errado está, ninguém reverte o placar, se inverte para vencer. Acredito que a professora Karen, minha colega de trabalho, vai concordar com essa assertiva. Ou não, se ela discordar, eu mudo aqui, não tem problema nenhum. Portanto, nós temos aqui o verbo reverter com 4 significados diferentes, em 4 contextos diferentes, o que mostra um pouco, não se pode negar, a complexidade da regência verbal. Não é um conteúdo muito simples, é um conteúdo que exige atenção, exige cuidado, exige compreensão do enunciado e do texto. Ok? Vamos em frente para a gente encerrar. Temos aqui apenas mais 4 estrofes para que possamos encerrar o nosso conteúdo de hoje, o nosso vídeo de hoje. Socorrer, o verbo socorrer. O socorrer é bem simples. Socorre sem complemento. A enfermeira socorreu o paciente sangrento, então lhe salvou a vida, viu sua missão cumprida, pois o amor estava atento. Olha aí, que estrofe maravilhosa. O socorrer é bem simples. Socorrer sem complemento. A enfermeira socorreu o paciente sangrento, então lhe salvou a vida, viu sua missão cumprida, o amor estava atento. Então aqui já podemos deduzir, inferir, que o verbo socorrer é transitivo direto, não perde o complemento de uma preposição ou da famosa preposição. Visar. Vamos ao verbo visar. O visar é um grande verbo. O gerente se negou a avisar cheque sem fundo, o caçador já visou a cabeça do sonho e um tiro certeiro assim é gesto que causa dor. Então, eu tenho aqui o verbo visar já em 2 situações diferentes. O visar é um grande verbo. O gerente se negou a avisar cheque sem fundo. Se negou a quê? Avisar cheque sem fundo. Nós temos aí, portanto,
o uso da preposição a. E aqui, o caçador já visou a cabeça do sonim. Visou o quê? A cabeça do sonim. Neste caso, o a não é preposição, é apenas o artigo. Portanto, o verbo é transitivo direto. No primeiro caso, é transitivo indireto. Tá certo? Temos aí as duas situações. E quando o verbo visar, vamos agora a outra estrofe. É a penúltima estrofe. E quando o verbo visar, tem seguido o infinitivo. Omite-se a preposição, para não ser repetitivo. O plano visa atingir o posto que vai servir ao comando construtivo. Então, eu tenho aqui o verbo atingir sem o uso da preposição. E quando o verbo visar tem seguido o infinitivo, omite-se a preposição, para não ser repetitivo. O plano visa atingir o posto que vai servir ao comando construtivo. Porque aí, neste caso, também temos o verbo atingir na conotação de transitivo direto, com o uso do artigo. Visa atingir o posto. Neste caso, esse ou aí tem a função de artigo. Portanto, pessoal, este é o último verbo, a última, temos aqui apenas a estrofe final para fechar o nosso conteúdo, dizendo assim, concluindo esse poema, para quem gosta de poema, para os poetas de plantão, para os amantes da poesia de plantão. Concluindo esse poema sobre a regência verbal, vejo o quanto essa matéria tem valor excepcional. Português é bom rever, exercitar e aprender a ler bem, não escrever mal. Então, o grande objetivo do nosso canal, Português do Aurélio, é exatamente esse, é ajudar, é auxiliar e aprendermos juntos a ler bem e escrever e não escrever mal. Já disse o grande Machado de Assis, como bem e não durmo mal. Então, temos aqui essa estrofe para finalizar o nosso conteúdo sobre regência verbal, com o qual trabalhamos durante vários vídeos. Espero que esse conteúdo tenha ficado muito claro, muito bem explicado, explanado para todos vocês. Se houver mais dúvidas, proponham novos conteúdos, que nós estamos aqui de plantão exatamente para atender a nossa maravilhosa audiência. Continue acessando o canal, deixem os likes, os joinhas, também façam a inscrição. Eu agradeço com todo carinho, com todo amor, a grande audiência de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.